E retornamos aqui ao bate-papo no seu terceiro bloco, hoje conversando com Dom Fernando Alves, Conde Von Nobre, na verdade, designer publicitário aqui de Ji-Paraná, que está nos falando sobre a possibilidade que existe da restauração da monarquia no Brasil. Bom, Dom Fernando, ok? Você estava me dizendo no intervalo que o pessoal, quando Dom Pedro II deixou o Brasil, deposto, na verdade, saíram às ruas pedindo que ele voltasse. Sim, na verdade, a proclamação da República não pouca gente sabe disso. Praticamente ninguém, porque nos livros de história a gente não aprende esse tipo de coisa. É verdade, isso foi extirpado das páginas dos livros de história. Graças à República. A República, o medo dela de uma restauração, hoje, não sei até onde vai esse medo, mas assim, muito próximo da proclamação, o medo da República, né, dos republicanos, era muito grande. Porque Dom Pedro II era muito amado pelo povo. Isso é fato. Isso é fato, é histórico. De forma que a relação que alguém tem com um pai ou com uma mãe, né? E era essa a forma com que ele lidava com o povo. E aí, na fatídica madrugada de 15 de novembro de 1889, o exército invadiu a sede, a residência oficial do imperador, e aí tiveram um papo com ele, falaram, olha, assim, a grosso modo, falaram, olha, tchau, nós vamos colocar você e a família imperial agora. Ele tinha 24 horas para deixar o país. Não, eles pegaram e já levaram, falaram, arruma algumas coisinhas, porque depois nós vamos mandar o resto, já tem um navio esperando, tem que sair, pegar vocês aqui e mandar para a Europa. Isso, de madrugada. Aí está o grande divisor de águas. Eles falaram isso e falaram, olha, nós tememos pela segurança da sua família, porque o povo pode vir às ruas pela manhã e tentar retalhar de alguma forma. Mas, na verdade, era o oposto. Eles fizeram isso de madrugada porque eles tinham medo que durante o dia o povo não deixasse Dom Pedro ir embora. Exatamente, embarcar. E ele foi, já tinha seus 60 e poucos anos, com muito custo, assim, porque de madrugada, enfim, foi bem dispendioso, ele já era uma pessoa de idade. Foi uma falta de respeito absurda, mas enfim. E ele acabou morrendo no exílio, né? Dizem aí que levaram um pouco de terra. Isso. Ele foi enterrado. Mas o que é real também... E ele dormia, inclusive, com um pouco de terra embaixo do seu travesseiro, para sempre estar em contato com o solo brasileiro. Ele nasceu e viveu criou, né, a vida toda aqui. Era um Brasil, brasileiro, ele respirava Brasil. Nato, né? E aí os republicanos, quando ele morreu, tentaram fazer com que a França, no caso, não desse pompas nenhuma à morte dele. Mas ele, inclusive, já tinha recebido honras de chefe de Estado. Exato. E ele foi, o funeral dele foi de chefe de Estado na França. Mesmo com o governo brasileiro pedindo que não. Ou seja, uma perseguição mesmo à monarquia, né? A monarquia e a tudo isso foi extirpado dos livros, nós não temos conhecimento. Há um livro, né, de um jornalista de São Paulo, chamado 1888, que resgata um pouco isso, né? Sim. Esse livro é bem interessante, assim. Ele essa história, essa saga bem recheado de informações que só quem tem é quem acaba fazendo uma pesquisa mais profunda, tendo contato com mais autores, inclusive, fora do país, né? Assim, autores europeus, existe muito, um respeito muito grande pela imagem de Dom Pedro II. Desde descendentes de Victor Hugo, né, escritor francês. Porque ele mantinha correspondência, inclusive, não é? Ele era uma pessoa muito bem relacionada, muito diplomático. Era um grande embaixador do Brasil. Exatamente. Bom, você também quer tocar na questão dinástica, os herdeiros ao trono. Sim, eu estava falando da questão. O que você quer nos falar sobre isso? Eu tinha falado que o imperador, né, o rei, ou qualquer um da família real, quando ele toma uma decisão, fica vale para os seus descendentes. E nós temos hoje no Brasil uma situação chamada questão dinástica, que quem são os verdadeiros descendentes, né, ao trono, sucessores ao trono brasileiro. Ao trono.
nós temos duas ramificações de Petrópolis e de Vassouras. Originalmente... Não vai dar briga isso, não? Não. Hã? Não. Disputas É porque não... ferrenhas? Não tem mais. Um dos filhos da princesa Isabel, o filho mais velho dela, ele queria se casar com uma mulher que não tinha, na época, não tinha uma linhagem à altura. Não tinha sangue azul. Um título à altura. Não, ela até era condessa, mas não da forma como os príncipes deveriam casar. Perfeito. Só que a Constituição Imperial de Portugal, na época, e que foi passada para o Brasil, tratava isso como algo desmerecedor do trono. Certo. Então, para se casar, ele de próprio punho renunciou ao trono brasileiro. E por consequência, seu irmão, em seguida, se tornou o sucessor. Candidato ao trono. Exato. Filho da princesa Isabel. Que é o... E aí, agora, Perfeito. os descendentes dele, que são da Casa Imperial hoje, que é o Dom Luís, Dom Bertrand e Dom Antônio. Esses seriam, então, de fato, os herdeiros, no seu entendimento, no movimento que você... O movimento que eu represento reconhece eles como os Dom herdeiros. Luís, Dom Bertrand e Dom Antônio. São os herdeiros. Aí, a Então, linhagem se hoje, teria algum nome especial? Por exemplo, o Papa, não é? Tem um nome em alemão, mas assumiu o papado como Dom Bento XVI, né? Não. É só, no caso, real e imperial. Tudo no Brasil, porque você tem a questão real quando é rei e imperial quando é imperador. Mas no Brasil é imperial e real. São essas... Então é príncipe imperial e real Dom Luís. Perfeito. Bom, vocês estão também lutando por um plebiscito, novo plebiscito, é isso? Sim. Vocês querem, de fato, realizar... O Instituto Brasil Imperial hoje... já vou emendar uma perguntinha aqui, Fernando, desculpe, a interrupção já interrompendo. Se der negativa essa consulta, vocês não conseguirem ir adiante com essa causa de vocês, qual será o destino do movimento na sequência? Bom, esse movimento, ele começou, é claro, nossa intenção maior é restauração da monarquia no Brasil. Aí, caso não ocorra... Monarquia parlamentar e com N situações modernas. Suponho que vocês não vão desarticular, que vão continuar lutando de alguma forma. Então, aí o objetivo hoje, a curto prazo, o nosso objetivo como instituto é extremamente social. Social, assim, nós já estamos envolvidos, inclusive eu estou envolvido, só para localizar de forma mais regional, no caso, eu trabalho como voluntário de diversos projetos dentro de Paraná, diversos projetos sociais, ou culturais, ou artísticos, porque o objetivo do Instituto hoje é desenvolver a questão cidadã. Então, se vai ser rei, se não vai, presidente, vai continuar... Não, nós queremos que o povo tenha critérios de avaliação para poder decidir isso. Claro. Então, como que se tem critérios? Com informação. Porque se colocar hoje de forma fria e direta, a resposta certamente será negativa. Será negativa porque ninguém nem sabe o que pode ser, E tem uma visão conotativa e até que foi desmerecida pela República. Perfeito. Então, acho que as pessoas, para poder ter qualquer tipo de critério de avaliação, para avaliar qualquer tipo de coisa, ela tem que ter todas as informações possíveis. E o objetivo do Instituto hoje é isso, é desenvolver a cidadania no Brasil. É que as pessoas tenham a história real, nua e crua, de tudo. Não são só as partes belas da monarquia, mas também não só as partes boas da República. Tudo, e ele vai ponderar. Porque aí ele vai poder falar, não, com base no que eu conheço, eu quero monarquia. Não, com base no que eu conheço... E essas informações já estão disponíveis em algum lugar? Algum livro que o Instituto tem editado, ou um site, ou está preparando tudo isso? Nós estamos preparando uma cartilha básica, Certo. Nós temos uma revista, mas que acaba sendo difundida mais entre os simpatizantes, Só que é só acessar www.brasilimperial.org.br. Perfeito. Que aí vai ter acesso a mais informações. Nós estamos com o site, mas ainda estamos em construção, o site. Vamos repetir o site, www.brasilimperial.org.br. O que tem nesse site? Então, nesse site tem algumas informações sobre esse movimento e sobre o nosso instituto, Como que ele está funcionando.
os núcleos que nós estamos abrindo. E aí também o meu e-mail, no caso, eu queria repassar o e-mail pessoal. Pois não? Que é Fernando Alves. Fernando Alves. Alves com Z no final. Tá na tela isso, né? @gmail.com. É o meu e-mail pessoal. Para alguém que quiser mais informação ou esclarecer alguma dúvida. Qual é o tratamento que você dá um conde? Na verdade, Como é que vai ser, né? Não, oficialmente seria Dom. Dom. Né? Seria Dom Fernando. Mas quem não escrever Dom, você aceita numa boa, tranquilo, né? É porque esse título a gente acaba usando muito nos círculos, né? Claro, claro. Que aí ele faz alguma diferença. Isso é equivalente, talvez, ao título acadêmico de mestre, doutor, que você utiliza dentro da academia. Um título. Fora da academia, não faz muito... Não faz muito sentido. Não, você chegar no... Né, eu sou doutor e tal, mas lá... PhD... Isso, fica até antipático. Dentro da faculdade é necessário. Dentro do movimento se faz diferença. Pertinente. Existe. Tá certo. Bom, ok. Dom Fernando Alves, Conde Von Noble. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, ok? E o Dom Fernando, ou Fernando Alves simplesmente, ele lidera aqui na região norte, né, o movimento monárquico brasileiro, coordena em nível nacional o marketing e a comunicação deste movimento, ok? E veio nos conversar aqui conosco sobre essa possibilidade, essa luta que eles estão tendo sobre a restauração da monarquia aqui no Brasil. Uma luta muito nobre, né? A começar pela história de nobreza da monarquia, e bastante interessante e até imprevista para todos nós. Então eu deixo aqui para você os últimos instantes, para você fazer mais uma pequena digressão e defesa dessa sua causa para os nossos amigos de Ji-Paraná. Como eu falei, a ideia inicial é que as pessoas tenham acesso a todo tipo de informação sobre a história do Brasil, né, de forma bem real, para poder decidir, inclusive, se ela é simpatizante ou não. É claro que o objetivo, acho que de qualquer movimento, né, é melhorar alguma situação. E o que mais deixa nós do movimento monárquico, entristecidos com a República, é a quantidade de problemas em relação à própria corrupção. Né? É um poder corrupto. Né? Claro, não se precisa enumerar nomes, mas assim, de forma geral, de forma mais abrangente, a política acaba ficando com essa cara. Muito demais até. E alguém, né, nascido para representar o nosso povo e com uma carga de responsabilidade desse tamanho, eu acho difícil que a gente tenha esse tipo de problemas, e ele será um moderador adequado para nós. Porque existe toda uma questão histórica. De forma alguma, isso vai tirar a meritocracia. Né? Todo mundo que se esforçar vai crescer do jeito que acontece hoje, enfim. Né? Talvez até de forma melhor, porque hoje existe a questão de nepotismo, enfim, né? Existe um movimento político muito grande, só quem consegue alguma coisa tem que ter QI, que é o que indica. Talvez isso também seja um ponto positivo, né, que vai ser eliminado. Não é aquela monarquia que só quem nasceu descendentes de uma linhagem que vai conseguir ter alguma oportunidade. E isso morreu com a monarquia passada, uma monarquia moderna. Moderna, com outros contornos. Eu queria só te fazer uma pergunta, só para... por exemplo, você sabe falar o nome do filho de algum presidente nosso? É verdade. Agora, se eu te perguntar o filho da Rainha Elizabeth, que nem a rainha nossa você vai saber. E se bobear o nome dos... seus filhos também. Dos netos, enfim, sobrinhos. É verdade. Então essa é a atenção que a gente acaba dando. Fora a respeitabilidade, né? Sim. O rei da Espanha deu aquela bronca no Hugo Chávez, nada aconteceu, né? Porque não tem calas. Exato. E com essa autoridade de rei, ele pôde fazer isso num presidente. Né? Então só um rei pode fazer. Foi muito bem colocado o que ele falou. Só um rei pode fazer certas coisas, não é? Ou o imperador. Fernando Alves Von Noble, obrigado pela tua presença aqui. Ele foi designer publicitário e também profissional de marketing, trabalha no movimento monárquico brasileiro e milita no Instituto Brasil Imperial, lá de São Paulo, e vai nos falar aqui sobre essas questões da restauração, quem sabe, da monarquia aqui no Brasil. Sucesso à sua causa, e o programa está aberto aqui para você retornar, quem sabe, para contar alguma novidade
né, desta Não, sua luta. Eu que agradeço o convite, você também está de parabéns, né, de estar sempre trazendo coisas interessantes, né, para gente que está em casa meio de bobeira, poder melhorar a nossa cultura. Muito interessante. Então você está de parabéns com o bate-papo e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Fernando, e também agradeço a audiência de vocês aí de casa e até a próxima edição, amigos, com esse programa Bate-Papo. Até lá.